Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001/2022, RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Está no ar mais um programa Cozinhe com Ana. Não conseguimos nos desprender da cultura italiana. A gastronomia tem a sua diversidade, que é gigantesca. Conhecemos o nhoque, a pizza, e que pizza, né, Ana? A focaccia. A focaccia. E hoje vamos conhecer a massa, a pasta. Isso mesmo. Então, Lilian, pasta é a referência à nossa massa ou o macarrão. Na verdade, é tudo a mesma coisa. Mas pasta, é uma massa feita sem ovos. Então, é uma massa mais seca e porque a gente faz uso da sêmola, que é um derivado de farinha de trigo também, de um produto que não chegou até a finalização. Ela é uma farinha um pouquinho mais grossa, muito parecida com fubá. Então, isso é a pasta. Quando a gente acrescenta ovos, ou vai adicionando outros ingredientes, né, junto com essa farinha, ela muda um pouquinho de nome, e é o macarrão. Mas, resumindo, tudo é macarrão. E macarrão é um dos ícones da gastronomia italiana, né? Não tem um lugar no mundo onde você vai que não tenha macarrão. Não tem quem não goste de Não macarrão. tem quem não gosta de macarrão. Há muita variedade de formatos, né? E é um prato assim que dá sustância, né? Para qualquer eventualidade, para qualquer emergência, na nossa casa mesmo, o que eu vou fazer hoje? Macarrão. Um macarrão rápido. Macarrão rapidinho. Eu sempre dou a indicação de que você pode usar as sobras da sua geladeira. Então, macarrão, necessariamente, não precisa ser só com molho vermelho. Você pode fazer macarrão com legumes, macarrão com um omelete. Você pode fazer várias misturas e pode usar sua criatividade para fazer o seu prato de macarrão. Eu faço muito isso. Aquela sobrinha
que ficou lá do almoço, vou fazer um macarrão rápido, então... A sobra da carne moída, eu costumo a sobra de churrasco. Tudo. Criar um sabor novo. Eu adoro fazer macarrão com linguiça. Então fica um molho grosso, né, untuoso e defumado, vistoso, né? Vistoso e sempre com muito sabor por causa do defumado, né? Então assim, a gente pode criar o molho qual que eu tenho na geladeira ou qual que eu mais gosto, ou usando a minha criatividade. Você sabia que também a massa, o macarrão, a gente pode fazer várias cores e também trabalhar com sabores na própria massa. Eu posso fazer macarrão verde, eu posso fazer macarrão vermelho, não fica bem vermelho, fica rosado com o uso da beterraba. Eu posso temperar a minha massa com temperos desidratados. Então, Lília, inclusive a gente pode saborizar a nossa massa com diversos tipos de tempero. Eu posso usar páprica defumada, vai ajudar a dar cor, vai ajudar a dar sabor. É muito comum o uso de açafrão, o nosso açafrão da terra, que é muito comum, às vezes a gente tem até no quintal e não sabe como usar, né? Então, a gente rala um pouquinho desse açafrão, né? Ele é uma batata muito parecida com o gengibre e isso vai dar cor e vai dar sabor na minha massa. Então, para ver o quão versátil é a gente trabalhar com massa. Então, Lilian, eu tenho uma lembrança da minha mãe se reunindo com a minha tia. Elas marcavam um dia da semana e tiravam o dia todo só fazendo o macarrão. Então, faziam a massa, abriam numa mesa grande de madeira que a gente tinha, e ali elas cortavam o macarrão e em outra mesa iam depositando sobre um pano limpo, higienizado, e deixavam para secar durante o dia. E a gente tinha macarrão pronto para vários dias para frente. Então, assim, vejam como é uma coisa legal de fazer em família. Eu sempre coloco... um dia só tirar um dia só para isso. E a massa, sim, né? A pasta. Se programar, né? E junto com alguém da família, junto com os filhos, e criar essa memória também. Assim como eu lembro hoje do que a minha mãe fazia juntamente com a minha tia, hoje você pode criar para o seu filho, quem está nos assistindo pode criar essa memória também. E é uma coisa muito gostosa de lembrar, porque a gente lembra da imagem, elas fazendo isso, e depois a gente degustando com um molho de tomate retirado do próprio quintal. Ana, uma curiosidade, tem um nome específico para a pessoa que só faz a massa? Tem. Essa pessoa, o nome dessa profissão a gente chama de pastaio. Pastaio? Pastaio. É a pessoa que só trabalha com vários tipos de massa e o lugar onde ela trabalha, a loja, o local onde ela comercializa essa massa também se chama pastaio. Então agora vamos para a produção da nossa pasta. Ana, quais os ingredientes que nós vamos usar? Então, são ingredientes muito simples e muito fáceis de fazer. Massa é um prato muito barato e o que encarece um prato de pasta ou de macarrão num restaurante é o molho, porque a pasta em si é muito barata. Então, tem um custo-benefício bem aceitável. Então, a minha receita, eu costumo misturar um pouquinho de sêmola de trigo, porque eu gosto que essa massa tenha mais estrutura, ela não vai partir. Vai ficar mais estruturada. Quem for procurar vai achar várias receitas. Tem gente que só trabalha com gema de ovo. Eu gosto de usar o ovo inteiro porque a clara do ovo já vai entrar como água nessa minha massa para ajudar a umedecer. E como eu estou usando a sêmola normalmente puxa um pouco mais de água. Então, assim, a referência que eu dou é sempre assim, 100 gramas de farinha. Independente se você vai usar sêmola ou não, eu aqui estou usando 10% de sêmola, então eu tenho 10 gramas de sêmola para 90 gramas de trigo, de farinha de trigo. Eu vou usar um ovo inteiro, uma colher de azeite de oliva e uma colher de água. Vocês vão encontrar várias receitas. Algumas vão ter um pouquinho mais de água, outra não vai usar o óleo, outra vai usar só a gema.
Mas essa aqui é a que dá certo para mim, então eu vou fazer para vocês essa hoje. Então eu tenho aqui 200 gramas de farinha, onde tenho 180 de farinha e 20 gramas de sêmola. Tenho 2 ovos inteiros, 2 colheres de azeite de oliva, 2 colheres de água e 1 pitada de sal. Então vamos ao preparo agora. Agora vamos lá, agora é mão na massa. Aqui eu já misturei todos os líquidos, então aqui eu tenho os 2 ovos, o azeite de oliva e a água, tudo junto já. E aqui umas pitadas de sal. E aqui é só misturar. Ana, já que você está fazendo a massa no seu estilo, né? Existe algum segredinho a mais aí, até na relação de você abrir a massa? Como que você vai fazer? Então, aqui eu vou fazer a massa, vou deixar ela descansar por uns 15 minutinhos. E daí eu já posso começar a trabalhar com ela. A minha mãe abria com rolo, né, de madeira, numa mesa antiga que a gente tinha. Hoje a gente já tem outros utensílios e acessórios que facilitam muito a vida da gente na cozinha. Então eu vou abrir essa massa num cilindro, um mini cilindro doméstico, né? E ele vai me facilitar o trabalho todo. Então é só abrir a massa no cilindro e depois a gente pode cortar ele com o próprio cilindro. Alguns vêm com esse acessório que é o cortador, mas se eu não tiver, eu posso cortar com a minha própria faca de cozinha. Ana, você comentou bastante sobre a relação da diversidade de cores que eu posso ter na massa. Tudo. É nesse momento que eu posso incrementar? Pode nesse momento, ou pode lá quando eu tenho todos os secos ainda separados, eu posso misturar já na mistura seca lá no início. Mas se eu quisesse colocar aqui alguma coisa, esse momento também daria certo. Eu poderia aqui colocar uma erva seca, por exemplo, uma erva desidratada. Você está preparando ali já a massa, então naqueles ingredientes você já pode colocar tudo junto. Isso mesmo. Então hoje nós não vamos usar o famoso rolo de macarrão. Nós vamos usar o cilindro. Ana, mês de agosto, muitos aniversários. Conta aí, você fez o que no seu aniversário que foi essa semana? Você fez uma massa também ou fez um prato especial? Não, eu não tinha tempo de preparar nada. Agora comece a contar um pouco disso, como que foi o seu dia. Eu fui muito mais prática, eu não tinha tempo de preparar nada, porque afinal de contas aconteceu numa segunda-feira. E segunda-feira é sempre mais corrido. Então eu tenho um grupo de amigas que se reúnem toda segunda-feira à tarde, onde a gente faz tricô e crochê para fazer doação. E no final dessa tarde a gente sempre faz um lanchinho rápido. Então, como era meu aniversário nesse dia, eu fiz encomendas para umas amigas que trabalham com bolo e salgadinhos. E foi a nossa comemoração. Então foi um cafezão, então. Foi um café. Ana, você enrolou ele no plástico. A relação de você deixar os 15 minutos que você disse? Então, eu fiz a massa, né, ficou pronta. Eu vou embalar ela num pacotinho plástico e vou deixar ela descansar por 15 minutos. E por que o plástico? Porque toda massa, quando eu faço, se eu deixo ela em temperatura ambiente, o ar resseca essa massa e ela cria aquela textura de casquinha. E quando você vai abrir ela fica craquelada e não fica legal. Quebra muito. Então aqui a gente vai dar um tempinho para essa massa descansar e a gente já vai trabalhar com ela novamente. Ana, a massa está descansando e agora nós vamos para a preparação do molho. Qual molho mesmo que você escolheu? Então eu escolhi um clássico para acompanhar a nossa massa de hoje, mas eu vou contar depois do intervalo. Então agora vamos direto ao molho, Ana. Antes de fazer o molho, a gente vai preparar a massa, porque já passou os 15 minutos de descanso, então agora a gente vai abrir essa massa, vamos cortá-la e daí vamos levar ela para a cocção. Por que eu não vou preparar esse molho antes? Primeiro porque esse molho vai esfriar.
Então a gente vai preparar ele na hora e imediatamente quando esse macarrão estiver cozido, a gente vai colocar ele diretamente ao molho. Porque diferente do que a gente faz, ou do que a gente acha que está fazendo certo, a gente nunca coloca o molho sobre o macarrão. Sempre é o macarrão dentro do molho. E a gente acaba fazendo errado, porque eu costumo fazer primeiro o molho, depois pegar o macarrão. E o ideal é assim, é você colocar o macarrão sobre o molho, porque esse molho tem que deixar esse macarrão muito úmido. Ele vai encorpar. E normalmente quando você faz o inverso, o macarrão vai sugar, né? Essa massa vai sugar todo esse molho e às vezes você come um macarrão quase que seco. Então, qual o molho que nós vamos preparar, Ana? Então, é um molho clássico da culinária italiana, que é o molho carbonara. Existem várias versões desse molho, mas hoje eu vou fazer a minha versão. Então, nós vamos usar bacon, vamos usar nata, gemas de ovos e queijo para finalizar o nosso prato de macarrão. Originalmente, esse prato ele não é usado bacon, ele é usado a panceta, que nada mais é que barriga de porco. Mas vamos colocar um ingrediente mais fácil, né, Ana? O que nós temos acesso hoje na nossa cidade. Então, o que eu encontrei hoje foi o bacon. Colocou a água já para ferver, para a gente cozinhar o macarrão. Já está em ponto E de ebulição, então agora a gente vai começar com o molho. A primeira coisa que eu tenho que fazer é misturar a nata com as gemas bem batidas. E daí eu reservo. Na sequência, a gente já vai colocar o bacon para fritar. Aqui eu tô colocando um pouquinho de manteiga, que vai ajudar a dar um pouquinho mais de sabor. Esperando a manteiga derreter.
Manteiga sempre dá, né? Um sabor assim. A manteiga é tudo de bom, né? Então aquela pitadinha de... Você coloca o sal na água, né, Ana? Sim, aqui é uma coisa bem importante. A gente tem que salgar a água na hora que ela entra em ebulição. Mas lembrar que tem que ser uma água bem salgada, como se lembrasse a água do mar. Então assim, ó, normalmente os macarrões industrializados é de 8 a 10 minutos em água bem fervendo. Aqui a gente tem uma massa fresca. Normalmente ela leva uns 6 minutos cozinhando. Mas como eu não sei qual a espessura do macarrão que as pessoas que estão assistindo vão fazer em casa, a dica que eu dou é, deixa cozinhar um pouquinho e sempre vai tirando um pedacinho e experimentando no dente, para sentir a textura. Tem gente que gosta de massa bem cozida, tem gente que gosta de massa al dente, então isso é muito particular. Exatamente, é muito particular de cada um. Então aqui o ideal também é ir colocando aos poucos, né? Não colocar tudo de uma vez só, porque quando você coloca alguma coisa que está fria numa água quente, a tendência é que essa água caia a temperatura. E se ela demorar para aquecer novamente, o que vai acontecer com o macarrão no fundo da panela? Vai grudar todo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Outra coisa que muita gente me pergunta é: eu posso colocar um fio de óleo nessa água? Não. É um costume, né? Tem muita gente que tem esse costume, mas não pode. Porque o que acontece quando eu coloco esse fio de óleo? Quando ele está cozinhando esse macarrão, esse óleo vai criar uma camada que vai impermeabilizar essa massa. E ela tendo essa camada de proteção, o molho não vai absorver, não vai aderir a esse meu macarrão. Então, cozinhar sempre sem óleo, só água e sal. Mais uma dica da Ana aí, não colocar o óleo na água. Não tem necessidade. Vai misturar. Vou misturar o nosso creme de nata com gemas. Você pode misturar bem rapidinho aqui, Lilian, para mim, faz favor? Vai incorporando, né, Ana? Incorpora. Ai, gente, que cheiro gostoso. Mais sal, então, Ana? Aqui eu vou pôr um pouquinho só de sal, porque o bacon, ele já é salgado, né? E aqui eu vou temperar com pimenta do reino também, porque eu gosto muito de pimenta. Macarrão. Agora é o momento, Ana? Agora é o momento. Agora entra o macarrão no molho. E isso é o diferencial. Isso é uma regra para que o teu macarrão fique bem úmido e não fique seco. Vamos colocar o macarrão no molho, não o molho no macarrão. Assim, em casa cada um faz como acha melhor, né? A gente dá a dica de como deveria ser feito. Mas é legal aprender e fazer do jeito certo. Estamos aí para isso, para aprender. A vida, né, é um eterno aprendizado. A gente nunca sabe tudo. Está em constante aprendizagem. E em relação aos molhos, né, Ana? Aí fica molhos, existe uma infinidade de molhos, desde os mais tradicionais aos mais inusitados, aos mais surpreendentes.
Tem molho para todos os gostos. Então aqui o molho eu já temperei com a sal e pimenta, né? Ó, ele vai ficar um macarrão bem cremosão. Ô, Ana, não tem uma lenda relacionada ao macarrão? Não propriamente uma lenda, mas contam-se na história, né, na cultura gastronômica, que a gente tem o macarrão como sendo de origem italiana. Mas contam-se em alguns livros de gastronomia, na cultura gastronômica, que existem duas vertentes. Uma de que foram os chineses que introduziram o macarrão. Porque é muito presente também, né? Sim, os chineses usam muito o macarrão. E outra de que foi os muçulmanos, quando invadiram a Itália e trouxeram o macarrão. E, consequentemente, né, os italianos vieram para o Brasil. E, consequentemente, e trouxeram... o brasileiro come muito macarrão. Tomou gosto pelo macarrão e hoje é um dos principais pratos, né, que está na mesa de quase todo brasileiro, quase que diariamente. E está pronto o nosso macarrão, nossa pasta fresca. Então, como dizem os italianos, vamos mangiare. Vamos mangiare. Está aí mais um prato tipicamente italiano. E o nosso programa vai se despedindo de vocês, lembrando que ele está disponível no portal tourbr.com.br. Até a próxima semana. Até!